Hoje eu vou falar de Steven Universe. What? Por que eu vou falar de Steven Universe? Porque eu simplesmente acabei de assistir todos os... Quantos episódios tem? Sei lá, eu acabei de assistir todos os episódios de Steven Universe em menos de uma semana. Tá que não são episódios tão grandes assim, são episódios de 11 minutos e não tem tantos episódios assim, tipo Naruto or something. Mas ainda assim é um desenho relativamente grande, é um desenho que começou em 2013 e eu assisti tudo em uma semana. Esse é um vídeo com poucos spoilers, vai ter alguns spoilers, então se você não quiser saber nada sobre a história, só acredita que o desenho é incrível, vá assistir, vale a pena, muito mesmo, e depois volta aqui. Mas se você não tem nenhum problema em saber algumas coisas sobre o desenho antes de assistir, eu prometo que eu não vou dar nenhum grande spoiler da história, então fica por aí e vamos falar de Steven Universe. Se você é aquela pessoa que mora debaixo de uma pedra e não sabe o que é Steven Universe, Steven Universe é um desenho do Cartoon Network que foi lançado em 2013 e que foi criado pela Rebecca Sugar. Steven Universe conta a história do Steven, que é um garoto de 13, 14 anos que é meio humano e meio alienígena. Or Gem, if you wanna. Na verdade, é o que ele é. Ele é meio humano, meio Gem. Em português não foi traduzido, eu descobri recentemente, porque eu tô assistindo em inglês, obviamente. Mas eu descobri recentemente, eu fui ler a Wikipedia, e em português não foi traduzido, fica Gem mesmo, não foi traduzido pra joia. Em Portugal foi traduzido pra joia, mas em português aqui do Brasil ficou Gem mesmo. Enfim, ele é meio humano, meio Gem. E o desenho conta a história de como ele tem que aprender a usar os poderes Gems dele, os poderes alienígenas que ele tem, por ele ser meio Gem. E assim, eu tenho 4 motivos pra amar esse desenho, e são 4 motivos pelo qual as pessoas deveriam assistir esse desenho. O primeiro deles é que Steven Universe, apesar de ter um personagem principal masculino, e portanto você meio que pensa, ah, é um desenho para meninos, existe uma quantidade avassaladora de personagens femininas. Aí entra toda a discussão se você considera as Gems mulheres ou não, mas aí eu vou falar disso daqui a pouco. Mas anyway, dos 6 personagens principais, 2 são homens, que é o Greg, o pai do Steven, e o próprio Steven. 3 são as guardiãs do Steven, que é a Pearl, a Garnet e a Amethyst, que eu ainda não fiz o desenho dela, prometo que vou fazer. E por último tem a Connie, que é uma humana, amiga do Steven, e que se prova ser incrível. Não vou falar nada, mas ela é incrível. É o que você precisa saber. Todas as mulheres desse programa são sensacionais. É assim, cada uma do seu jeito, mas todas são sensacionais. Anyway, o segundo motivo pelo qual eu adoro Steven Universe é justamente isso. Existem tantas mulheres na história que todas são diferentes e todas são corpos diferentes, personalidades diferentes, formas de lidar com as pessoas diferentes. Então acaba que você tem uma diversidade de personagens que você não encontra em qualquer desenho. Porque, bora lá, pensa num desenho infantil. Quantas mulheres tem nesse desenho? Se você pensou num desenho voltado para meninas, tipo Sakura ou Sailor Moon, eu sou velha, desculpa, eu só penso em desenho velho. Mas se você pensa em desenhos para meninas, você vai encontrar várias meninas na história. Mas se você pensa em um desenho para meninos, tipo Gravity Falls, que é um desenho mais recente, ou... nossa, sumiu todos os desenhos da minha cabeça. Ou Dragon Ball, ou Naruto, ou esses outros desenhos que são voltados para meninos, você vai contar nos dedos as mulheres da história. E Steven Universe, por ter um personagem masculino como centro, é completamente anormal ter uma quantidade tão grande de mulheres na história. E isso vai refletir de que as mulheres da história são completamente diferentes entre si e que formam uma diversidade incrível de personagens. E outro motivo pra gostar tanto de Steven Universe é que as personagens fortes da história, as personagens que sabem mais, as personagens que são vistas como mentoras e como as pessoas que você look up to. Como é que traduz isso? I have no idea. Mas essas personagens são todas personagens femininas. É a Garnet, é a Pearl, é mesmo a Amethyst, apesar dela ser uma tomboy toda brincalhona e toda bagunceira e tal, e sem muita responsabilidade. Mesmo ela é posta num patamar de que ela sabe mais e que o Steven, que é o menino,
ele vai aprender com elas. Ele é posto como o personagem principal, mas ele só é incrível por conta da mãe dele. Ele se torna incrível através do treino que as 3 guardiãs dele oferecem pra ele. Assim, claro que eu dou muito valor a isso em Steven Universe porque eu sou feminista. Então ter um desenho que tem tudo isso, em que as personagens mais fortes da história são as mulheres, chega eu passo mal de tão alegre. Nossa, eu pensando nesse desenho. Pra vocês terem uma ideia, existe um episódio, ele não é tão relevante assim pra trama da história, então eu vou contar um pouco dele. Existem 2 personagens que são humanos, que é a Sadie e o Lars. Eles trabalham na loja de donuts. E existe um certo episódio em que o Steven e eles ficam presos numa ilha. E nessa ilha tem um monstro invisível. No final das contas, quem salva todo mundo é a Sadie, a menina humana que não tem nenhum treinamento de luta, de nada. Não é o Lars, que é um menino mais alto, mais forte, mas não sei o que, mentira, que ele é um magrelo sem espinha nenhuma. E não é o Steven, que já tem todo um treinamento de luta através das gems. Quem salva todo mundo, quem salva o dia é a Sadie, que é uma humana normal. Sabe? É esse tipo de coisa que me faz ser assim com o Steven Universe. Mas o maior motivo pelo qual o Steven Universe quebra qualquer barreira de desenho, e o motivo maior pelo qual eu realmente amo esse desenho, e o motivo pelo qual eu simplesmente assisti todos os episódios em menos de uma semana, eu acho que eu assisti em menos de 4 dias todos os episódios de Steven Universe, acontece. O maior motivo é porque Steven Universe é aquele desenho que quebra gente de cabeça pequena. Assim, quebra total o pensamento de uma pessoa de cabeça pequena. Porque, voltando a falar daquela história de as gems são ou não mulheres, que existe uma controvérsia entre as pessoas que assistem Steven Universe, de dizer se as gems são ou não mulheres. Porque as gems são alienígenas em que elas projetam a imagem delas para nós vermos. Então, teoricamente, elas não têm gênero. Mas todas elas se mostram mulheres, usam pronomes femininos de she and her, e elas todas parecem ser mulheres, têm traços femininos, seja uma magrela fina que nem a Pearl, ou uma fortuna que nem a Jasper, ou uma fusion que nem a Sardonyx. Todas são vistas como mulheres e tratadas como mulheres, né? Os personagens se referem a elas como mulheres. Mas essa controvérsia é justamente o centro do fato de que Steven Universe quebra a gente de cabeça pequena. Porque ou você aceita de que todas as gems são mulheres e que elas se amam, basicamente, de várias formas, e entre as formas que elas se amam existem amores românticos, ou você diz, ah não, elas não são mulheres, elas não têm gênero, elas são agender. Ou seja, você aceita que existe gênero além do feminino masculino. É uma armadilha pra gente de cabeça pequena. Simples assim. Quando eu me toquei disso, eu falei, gente, tá aí. Nunca pensei que eu estaria falando isso de um desenho animado para crianças que roda no Cartoon Network. Existe motivo maior pra assistir Steven Universe? Não. Assista Steven Universe só por esse motivo. E assim, claro, os personagens são incríveis. A Garnet é o melhor personagem ever. A história da Garnet é a melhor história ever. Eu não vou falar nada porque podem existir pessoas que não sabem a história da Garnet ainda, e vale muito a pena assistir o desenho sem saber. Eu já sabia a história da Garnet, uma parte da história da Garnet quando eu assisti o desenho, então eu fiquei tipo, ah, poxa, se eu não soubesse ia ser mais incrível ainda. Acontece. Internet, Tumblr, saiam do Tumblr, vocês pegam spoilers de absolutamente tudo. Mesmo que vocês ainda não assistam um programa, vocês vão pegar spoiler de alguma coisa no Tumblr. Peguei spoilers de Doctor Who enquanto eu não assistia, de Supernatural enquanto eu não assistia, de Steven Universe enquanto eu não assistia. Eu pego spoiler de muita série que eu nem sei que série é, porque eu não assisto, então eu nem sei que série é. Eu tenho que fugir inclusive de spoilers de Mr. Robot, porque eu ainda não comecei. Acontece. Enfim, Steven Universe é uma série incrível, todo mundo tem que assistir. Tem que aproveitar que agora Steven Universe entrou num hiato e que a série é pequena, são 11 minutos por episódio. Eu tô num nível tão grande de vício de Steven Universe que eu sei o nome de episódio. Eu nunca sei nome de episódio. Eu sei nome de episódio de Steven Universe. Enfim, os meus
episódios favoritos de Steven Universe, que são episódios que vale muito a pena rever. Inclusive já fiz isso com vários. Primeiramente, Jailbreak e The Answer, que contam a história da Garnet, Mr. Greg e Last One Out of Peach City, que são os episódios mais viados da Pearl ever. E sem contar também Alone Together, que é muito fofo, é muito... dá vontade de apertar todo mundo! E... acho que só. Por enquanto são esses. Esses são os meus 5 episódios favoritos. Um deles é um episódio voltado pro Steve e pra Connie, 2 episódios voltados pra Pearl e 2 episódios voltados pra Garnet. Eu tenho que encontrar o episódio favorito da Amethyst. Até porque a Amethyst é uma das minhas personagens preferidas. Na verdade, todo mundo é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que eu só não gosto do Onion, porque Onion é muito, muito estranho. I get creeped out by Onion. É isso que acontece. Enfim, se vocês ainda não assistiram Steven Universe, vão assistir Steven Universe. Se vocês assistem Steven Universe, me contem o que vocês gostam sobre o desenho e quais são os episódios preferidos de vocês e qual o personagem preferido de vocês, seja humano, seja diabo. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre séries que eu assisto, por favor, me avisem. Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Se você quiser falar comigo, você pode me seguir no Twitter, @nerdcubes, ou você pode falar comigo no Instagram, @nerdcubes, ou você pode simplesmente comentar alguma coisa nesse vídeo. Beijinho! E não, rapidinho. Se vocês assistem Steven Universe, me expliquem, sério, por favor, alguém me explica por que o fandom de Steven Universe gosta tanto de botar a Jasper com par romântico de qualquer pessoa. Por quê? Alguém me explica. No, people. Just no.